Um meteorito flutua no espaço. Tem aproximadamente o tamanho de um punho. É um pedaço de metal grosso e irregular, com a superfície rugosa e pesando talvez uns 9 quilos. Os raios flamejantes do Sol incidem nele e transformam-no em um ponto luminoso. Brilha contra o fundo negro do espaço, como se fosse uma partícula de poeira no imenso teatro obscurecido. Lentamente, vai oscilando em seu eixo, e o desenho das zonas iluminadas e das sombras vai mudando constantemente em sua superfície. Se não fosse o seu movimento de rotação extremamente lento, poderíamos pensar que o meteorito estava suspenso no espaço, completamente parado. Mas na realidade está se deslocando a uma velocidade de muitos quilômetros por segundo, percorrendo uma órbita bastante vasta, que representa sua trajetória em torno do Sol. Desde a origem do nosso sistema solar, este meteorito tem perambulado à volta do Sol bilhões de vezes, tal como os planetas em suas órbitas uniformes. Sua imensa trajetória atravessa as órbitas de Vênus, da Terra e de Marte. Durante a longa caminhada, o meteorito deve ter estado próximo destes planetas muitos milhares de vezes. Agora, o meteorito está se aproximando da Terra. Se um observador estivesse colocado perto dele, o objeto parecer-lhe-ia o disco de um planeta tornando-se cada vez maior e aparecendo cada vez mais brilhante, projetado contra a escuridão do espaço. A rota do meteorito vai obrigá-lo a uma colisão, em virtude de se estar aproximando da retaguarda de um planeta, com sua velocidade máxima. A força da gravidade terrestre, agora, ainda contribui para acelerar mais a velocidade do meteorito. O disco da Terra vai se tornando sempre maior e ocupa agora cerca de metade do céu. Alguns átomos da atmosfera começam a colidir contra a superfície do meteorito e a limpar-lhe a finíssima poeira cósmica que ali se havia acumulado durante as eras passadas. Alguns segundos depois, o objeto, que agora já é um meteoro perfeitamente visível, começa a brilhar, à medida que vai penetrando nas camadas inferiores e mais densas da atmosfera. O extraordinário atrito produz um calor de milhares de graus e o meteoro transforma-se numa faixa de vapores metálicos luminosos e de ar incandescente. Poucos minutos mais tarde, um risco pálido e brilhante é tudo quanto assinala a trajetória onde o meteoro se destruiu. A Terra, bem como a atmosfera, aumentaram suas massas em cerca de 10 quilos. Em cada hora que passa, a atmosfera terrestre engole incontáveis milhões de meteoritos, quase todos eles microscópicos. Seu número é tão elevado que a Terra aumenta cerca de 1.000 toneladas por dia. Muitos cientistas acreditam que a Terra e os outros planetas foram originariamente formados por bilhões de pequenas partículas, material meteorítico, que vagueavam pelo espaço em volta do Sol e gradualmente se foram juntando umas às outras, até formar imensas massas. A formação do planeta, contudo, ainda não foi completada, e a queda do meteoro que estivemos descrevendo é apenas um acontecimento entre bilhões de outros, que em épocas remotas deram origem à Terra. Qualquer coisa que venha do espaço exterior tem sua velocidade acelerada pela força de gravidade terrestre. Todo material meteorítico que, porventura, entre neste campo de atração está hoje em dia fazendo parte integrante da Terra, com exceção de alguns átomos perdidos, que se evadem das camadas exteriores da atmosfera para o espaço. O planeta jamais restitui uma só partícula da matéria que ganhou. A gravidade é um guarda muito eficiente e ciumento. Justamente no momento em que o nosso meteoro se incendiou e destruiu,
entrou em cena um corpo celeste de outro tipo. Logo que sai da sombra da Terra, passa a refletir nitidamente a luz solar. Tal como um meteorito, vagueia pelo espaço e é composto de metal. Em outros aspectos, porém, é completamente diferente. Tem uma forma absolutamente irregular. É uma esfera perfeita, com a superfície de metal rigorosamente polida, refletindo a luz do Sol com fulgurante esplendor. Também pesa cerca de 10 quilos, mas estes 10 quilos encerram um dos mais famosos pedaços de matéria da história física do planeta, um satélite artificial. Este, como os demais, fez noutros tempos parte da massa da Terra, mas agora abandonou o planeta para começar a sua existência como um corpo celeste, de categoria igual à da Lua. Desde o início da história da Terra, o movimento de matéria nas suas proximidades tinha sido apenas num sentido. Agora, pela primeira vez, pedaços de matéria sólida estão viajando em sentido oposto, saindo da Terra. Esta mudança do movimento dos objetos nas imediações da Terra só foi possível graças ao talento e à técnica do homem. Descobriu uma maneira de vencer a força da gravidade, que normalmente conserva todos os objetos agarrados à Terra. A força propulsora dos motores dos foguetes consegue lançar os satélites para fora do nosso planeta e conservá-los em órbita à volta do globo. Os satélites artificiais são luas feitas exclusivamente pelo homem. Ao contrário da lua natural, que os namorados têm contemplado através de todas as épocas, os satélites artificiais são complicados instrumentos científicos, altamente engenhosos. Mesmo que seja uma simples bola de metal girando à volta da Terra, um satélite torna-se um instrumento extraordinário, que pode resolver muitos problemas para os quais nunca haviam sido encontradas respostas. Os cientistas, porém, são mais ambiciosos. Em vez de fazerem simples bolas de metal, constroem satélites que funcionam como observadores sempre atentos e cuidadosos. Em muitos casos, os satélites comportam-se como se tivessem vida. São equipados para ver, ouvir e sentir o que se está passando na zona situada entre a atmosfera e o espaço. Possuem uma memória eletrônica para recordar as sensações colhidas e uma voz que funciona por meio do rádio e pode responder às perguntas feitas de terra. Para um satélite, há milhões de coisas a ver, ouvir e sentir, que nunca poderiam ser observadas por instrumentos colocados na Terra. Alguns dos seus olhos artificiais ficam observando o Sol e examinando cuidadosamente os raios ultravioletas. Outros ficam virados para baixo em direção à Terra e observam as camadas de nuvens que estão mudando constantemente. Ouvidos artificiais escutam os estalidos quase imperceptíveis dos impactos de minúsculos meteoritos que batem na superfície metálica do satélite, e outros órgãos sensoriais detectam os meteoritos maiores, que têm tamanho suficiente para abrir um buraco no invólucro do satélite. Instrumentos reagem ao calor e medem as temperaturas. Um dispositivo sensível magnético registra o campo magnético da Terra. Outros instrumentos existem para detectar as partículas carregadas de eletricidade que são liberadas pelo Sol e para registrar os raios cósmicos. Tudo que o satélite vai captando é guardado na sua memória eletrônica, um pequeno aparelho constituído por núcleos magnéticos ou, em alguns modelos, um minúsculo gravador de fita magnética, extremamente aperfeiçoado. Uma vez em cada volta, quando o satélite se encontra no ponto exato, um sinal de rádio transmitido de terra obriga-o a despejar todas as informações que colheu. O satélite então fala:
através de sua voz de sinais radiofônicos e transmite para a Terra todos os elementos obtidos durante a última volta que descreveu. Os instrumentos colocados a bordo do satélite são perfeitas maravilhas da técnica e da ciência. Cada instrumento tem um peso ínfimo, porque alguns gramas a menos em sua estrutura podem ser a causa do êxito na colocação de um satélite na órbita desejada. Se um determinado instrumento não pode ser construído dentro dos limites mínimos de peso, não é colocado no equipamento que faz a viagem com o satélite. Os cientistas têm idealizado uma série destes instrumentos de bordo, altamente aperfeiçoados, que podem fornecer o máximo de informações obedecendo a um limite mínimo de peso. O Exército, a Armada, a Força Aérea, diversas universidades e indústrias estão empenhados na construção destes instrumentos. Nos primeiros satélites, a maior parte do peso dos instrumentos era ocupada pelas baterias que forneciam energia. Constituía cerca de 1/3 do peso total do satélite. O resto do peso era ocupado pelos dispositivos eletrônicos, receptores, transmissores, relés, telêmetros de canais múltiplos e dispositivos de registro automático. Estes instrumentos são tão minúsculos que deixam a perder de vista os radioreceptores e transmissores de pulso, usados pelos super-homens das histórias em quadrinhos. Todos os maravilhosos aparelhos em miniatura da moderna ciência eletrônica aparecem nestes instrumentos: transistores, circuitos impressos, condensadores minúsculos e núcleos magnéticos. Estes dispositivos ocupam um volume e um peso tão diminutos que podem ser encerrados numa caixa idêntica à de uma embalagem de meia dúzia de pires. Cada um desses instrumentos eletrônicos tem mais acessórios que um grande aparelho de televisão a cores e, no entanto, cabe na palma da mão. O equipamento eletrônico de um satélite pode realizar as mais complexas operações de explorar, medir, registrar e transmitir, com um consumo mínimo de energia. Pequenas baterias podem alimentar todo o equipamento durante 1 ou 2 semanas. Alguns dos satélites mais recentes estão equipados com baterias de energia solar. Estes úteis instrumentos da era atual da eletrônica podem transformar em energia elétrica uma percentagem razoável de energia solar. As baterias de energia solar são de longe as mais recomendáveis para os satélites, uma vez que há grande abundância de luz solar no espaço sideral. Os delicados aparelhos de rádio e televisão, instalados a bordo dos satélites e alimentados pelas baterias de energia solar, podem funcionar indefinidamente, a não ser que um meteorito colida com eles e os destrua. Desde que o primeiro Sputnik iniciou a sua viagem solitária através do espaço, o número de satélites tem crescido continuamente, embora alguns deles tenham estado em órbita apenas umas semanas ou meses. Em janeiro de 1962, um total de 35 veículos espaciais construídos pelos homens estava circulando no espaço simultaneamente, muitos deles com a finalidade de fazer explorações científicas e de as transmitir para a Terra, aos homens que os construíram. Nem todos estes veículos são na realidade satélites. Os engenheiros russos por 2 vezes foram bem-sucedidos e conseguiram colocar 2 projéteis na Lua. No dia 14 de setembro de 1959, às 5 da tarde, hora de Nova York, alcançou a Lua o primeiro objeto partido da Terra, um corpo esférico com peso total de 390 quilos. Cravou-se na superfície da Lua com uma velocidade de 12.000 km/h, depois de ter feito uma viagem de cerca de 35 horas. No dia 6 de outubro de 1959,
um foguete soviético que havia sido disparado 3 dias antes circundou a Lua e, comandado de terra pelo rádio, apontou suas câmeras fotográficas para a face oculta daquele satélite. Um complicado mecanismo instalado dentro do foguete revelou as fotografias, captou-lhes as imagens e transmitiu-as para a Terra, permitindo assim que se tivesse uma visão rápida das paisagens lunares, que durante tanto tempo haviam estado interditas à observação do homem. As fotografias mostraram cerca de 70% da face oculta da Lua. Os cientistas soviéticos fizeram uso dos direitos clássicos de todos os descobridores, dando nomes a diversas grandes crateras, cadeias de montanhas e planícies. Os cientistas de pesquisas espaciais, tanto russos como norte-americanos, que têm lançado foguetes ao espaço interplanetário, imprimem-lhes velocidade bastante para que se libertem da força da gravidade terrestre e entrem em órbita em torno do Sol. De todas essas experiências siderais, a que deu melhores resultados foi a efetuada com o Pioneer 5, dos Estados Unidos. Os sinais do seu transmissor, de 150 watts, foram recebidos de uma distância superior a 21 milhões de quilômetros. Embora se esperasse que esse transmissor pudesse manter o contato entre o míssil e a Terra, numa distância superior a 80 milhões de quilômetros, isto não foi possível porque o transmissor falhou, provavelmente devido a um derramamento nos acumuladores. Após o início da era dos satélites, o peso dos veículos espaciais tem aumentado, desde alguns quilos até o satélite Midas, da Força Aérea dos Estados Unidos, que pesava 2,5 toneladas, e os satélites russos, que chegam a pesar mais de 5 toneladas. Estes veículos merecem, com todo o dinheiro, o nome de naves espaciais. Porém, a mais importante diferença entre uma granada de canhão, um foguete e uma nave é que esta última regressa ao ponto de onde partiu, mais ou menos intacta. Num voo espacial, o problema de entrar de novo na atmosfera terrestre e a fase final da recuperação do míssil são cercados de incríveis dificuldades. Já vimos que um corpo tem a faculdade de se transformar num satélite, unicamente em virtude da sua enorme velocidade, que precisa exceder o limite crítico de cerca de 28 km por hora. Antes que um satélite possa ser recuperado, esta fantástica velocidade precisa ser anulada. Até agora, nenhum veículo espacial conseguiu transportar combustível bastante para regressar exatamente pelo mesmo processo com que foi lançado, isto é, usando a potência dos foguetes para anular a velocidade que lhe foi imprimida. Grande parte da velocidade do satélite precisa ser eliminada para evitar-se o calor do atrito a que o veículo está sujeito quando mergulha na atmosfera. A solução deste problema fundamental tem evidentemente a finalidade de impedir que uma nave que regressa do espaço se transforme num meteoro incandescente. Os cientistas de pesquisas espaciais norte-americanas criaram uma série de satélites denominados Discover, com os quais têm tentado recuperar uma cápsula pesando 137 quilos, que é lançada de um satélite previamente colocado em órbita. As primeiras 12 tentativas falharam, mas no dia 11 de agosto de 1960, a cápsula do Discovery 13 foi retirada das águas do Pacífico pelo piloto de um helicóptero da Marinha. A cápsula havia dado 17 voltas em torno da Terra e tinha reentrado na atmosfera, telecomandada do solo pelo rádio. Esta foi a primeira recuperação de um objeto após ter realizado uma autêntica viagem espacial. Algumas semanas depois, os russos obtiveram êxito ao conseguirem recuperar do espaço 2 cachorrinhos, os primeiros seres de um tipo de vida superior
que conseguiram sobreviver a uma viagem pelo espaço. Estes viajantes espaciais da raça canina foram seguidos na primavera e no verão de 1961 pelos primeiros homens astronautas da história, os majores russos Gagarin e Titov. A réplica dos americanos, as experiências dos russos em voos espaciais tripulados por homem, é o projeto Mercury, da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Desde os voos clássicos do comandante Alan Shepard, do major Virgil Grissom e do tenente-coronel John Glenn, o público do mundo inteiro tomou conhecimento do formato da nave espacial tipo Mercury. O astronauta ocupa uma cápsula de metal redonda e afilada, que tem uma das extremidades em forma de um tronco de cone. Embora o comando dos foguetes propulsores e o comando da cápsula em si sejam completamente automáticos, os astronautas têm possibilidade de controlar os movimentos da cápsula e de manobrar os controles de voo, tais como a ignição dos foguetes retroativos, com os quais se iniciam a fase mais delicada de um voo espacial tripulado pelo homem, que é fazer a viagem de retorno à Terra, com toda a segurança. A cápsula é construída de modo a que se anule a maior parte do calor resultante do atrito com a atmosfera, e por outro lado, um sistema de paraquedas permite que a cápsula desça suavemente no oceano. Simultaneamente, com o aperfeiçoamento técnico dos complexos instrumentos do Mercury, o treinamento dos 7 astronautas também passou a ser cuidado, desde o verão de 1959. A concretização do lançamento destes satélites americanos tripulados por homens, que se realizam nas dunas de Cabo Canaveral, hoje Cabo Kennedy, na Flórida, é um dos mais notáveis acontecimentos. Representa o ponto culminante de milhares de horas de trabalho de muitos cérebros e mãos de especialistas. O comportamento do homem e das máquinas tem que estar coordenado, de modo que resulte numa operação rigorosamente controlada e cronometrada. Esta operação é como um gigantesco quebra-cabeças de um quadro recortado, em que as peças têm de adaptar-se precisamente umas às outras. Cada uma delas deve entrar no devido lugar e no momento certo. É este exatamente o tipo de operação em que os técnicos da engenharia norte-americana alcançaram o máximo. O dia vai nascer. Durante toda a noite, o gigantesco centro experimental de mísseis, localizado na base da Força Aérea em Patrick, esteve em intensa atividade. O foguete que há de conduzir o satélite ainda está rodeado pelos andaimes, constituídos por uma armação de aço que permite o acesso a todos os pavimentos do foguete de vários estágios. A armação tem a altura de vários andares. Os engenheiros e os técnicos verificam e tornam a verificar as inúmeras partes constituintes da complexa maquinária. Seu delicado cérebro, seu sistema nervoso elétrico e seus músculos mecânicos. As várias toneladas de combustíveis estão armazenadas com toda a segurança em tanques gigantescos e a energia química neles contida está aguardando o momento de ser liberada em violento turbilhão. Grossos cabos saem do foguete, passando por cima da armação de aço, para ligarem centenas de pontos de contato, relés e ativadores existentes no interior do veículo, com o posto de comando instalado numa casa blindada construída em concreto bastante sólido. As paredes internas do posto de comando estão repletas de painéis onde existem luzes de controle vermelhas, verdes e brancas. Há também uns mostradores automáticos, quadriculados, sobre os quais vão deslizando estiletes que gravam determinadas informações. Raios de luz verde vão se agitando silenciosamente ao longo das telas dos osciloscópios. Há milhares de instruções nas listas de verificações que são consultadas antes do lançamento.
Depois da última inspeção ter sido efetuada, é dada a ordem para retirar a estrutura de aço. Esta afasta-se lentamente para o lado, deixando o imenso foguete equilibrado sobre a base, como se fosse um obelisco enorme. O foguete, porém, continua ainda ligado a grossos cabos que ligam o seu cérebro com a armação de aço que está ao lado. O sol já nasceu, e o potente veículo brilha agora sobre a luz do astro. Um alto-falante transmite sua mensagem lacônica. X menos 2 minutos, menos 2 minutos. As estações de controle, colocadas nas Bahamas e numa série de ilhas do sueste dos Estados Unidos, já se mantinham a postos há muitas horas. Estão em contato direto com o campo de lançamento do foguete, pelo rádio e por cabo submarino. 30 segundos, foguete na pressão exata. O veículo está agora pronto para a partida e começa a última fase de contagem regressiva. A voz monótona dos alto-falantes, colocados em toda a área do lançamento, mexe com os nervos dos assistentes. Durante estes poucos segundos, os homens que criaram aquele maravilhoso engenho revivem, na maior tensão, as milhares de horas de trabalho, os contratempos e as noites passadas em claro. Dentro de alguns segundos, todos os seus esforços concentrados terão um desfecho. Pensam também no herói que está enjaulado no topo do gigantesco foguete. Sucesso ou fracasso é a situação que tem agora pela frente, sem posição intermediária para escolher. 2, 1, 0, ignição. Um jato de chamas irrompe da base do foguete. Este estremece e vibra, envolto num clarão brilhante. Depois para. Ouve-se um ronco medonho que faz sacudir toda a região. O jato da descarga de gases que saem pelo escapamento começa a tornar-se mais violento. Sobre o ruído ensurdecedor, começa-se a ouvir um zumbido, que vai aumentando à medida que os injetores de combustível do primeiro estágio são postos a funcionar a toda velocidade. O míssil gigantesco treme, enquanto o barulho se vai tornando cada vez mais insuportável. A massa enorme começa a subir, lentamente como um ascensor. Uns jatos muito finos, que dão direção ao foguete, começam a esguichar pela parte inferior. O míssil fica suspenso em pleno ar, apoiado numa coluna de gases incandescentes. Embora muito lentamente, vai progredindo na vertical. A impulsão do jato tem de vencer a tremenda inércia provocada pelo peso do veículo. Com a contínua descarga de jato, o foguete finalmente começa a ganhar velocidade. Sobe no espaço, cada vez mais, deixando atrás de si um rastro ondulado, composto por uma coluna de vapor. O brilho da chama que escapa pela base do foguete vai se tornando cada vez mais pálida à medida que este se distancia. O míssil sobe agora na vertical, como se fosse uma lança de fogo arremessada contra o céu. Na casa blindada, os estiletes automáticos agitam-se, traçando linhas ao longo de folhas de papel. O radar e os dispositivos ópticos que acompanham a rota do foguete registram a sua trajetória. Determinados elementos são fornecidos aos computadores e a futura trajetória que o foguete há de seguir é calculada rapidamente. Os motores do foguete inclinam-se ligeiramente, por uma ordem transmitida pelo cérebro do míssil. A trajetória foi levemente alterada, com rumo a leste. Bússolas giroscópicas, bastante sensíveis, conservam-no em perfeito equilíbrio. Durante todo este tempo, desde a partida, o astronauta está sendo comprimido contra o assento, em virtude do peso do corpo que vai aumentando gradativamente, enquanto a aceleração do foguete progride em ritmo crescente. Está sendo continuamente empurrado para a frente, pela força impetuosa do foguete, que agora se desloca pela zona de ar rarefeito das camadas superiores da atmosfera. O veículo está na rota exata,
De acordo com o horário previamente estipulado, a extremidade superior do foguete foi ejetada e a nave espacial, autêntica, com o homem a bordo, está agora completamente livre. A operação de lançamento alcançou seu ponto culminante. O homem foi colocado em órbita. O foguete que o transportou fica à deriva no espaço, percorrendo também a sua própria órbita. Durante todas estas fases da operação, as estações de controle colocadas em terra estiveram seguindo a trajetória desse novo intruso do reino espacial. As estações instaladas nas ilhas estão dispostas em linha, exatamente por baixo do caminho que ele há de percorrer. Grande Bahama, São Salvador, Mayaguana, Sultão, Porto Rico e Antígua. Os elementos que estas estações vão colhendo sobre a trajetória do satélite são reunidos e introduzidos num computador central. Dentro de 1 minuto ou 2, o computador apresenta a resposta, isto é, os elementos relacionados com a órbita: perigeu, apogeu, inclinação da órbita e tempo que leva a descrever uma volta completa. Silenciosamente, o astronauta mergulha na escuridão do espaço. Está agora no estado imponderável. Se quiser desamarrar as correias que o prendem ao assento, verificará que fica flutuando livremente no espaço, dentro da pequena cápsula de metal. O conceito comum de para cima e para baixo deixou de existir para o astronauta, que só voltará a ter uma ideia da sua posição quando os foguetes retroativos iniciarem a operação preparatória de reentrada na atmosfera. Lá embaixo, desenha-se a vasta extensão da zona equatorial do Atlântico. Longas fileiras de fofas nuvens brilham sobre a luz do sol. Parecem pequenas almofadas de algodão colocadas à superfície da Terra. A forma esférica do nosso planeta apresenta-se perfeitamente nítida no contorno curvo do horizonte. Somente 20 minutos após o voo ter começado, a costa de África já aparece lá embaixo. O continente africano recorta-se nitidamente na mancha azul escura do mar. O satélite atravessa o Equador e dirige-se em direção ao Oceano Índico. O Sol está quase a esconder-se no horizonte, e dentro de alguns segundos, o astronauta terá mergulhado na escuridão. Começa então a sua primeira noite. O universo lá longe parece-lhe uma imensa cortina negra, salpicada por estrelas do tamanho de cabeças de alfinete que brilham ininterruptamente. A faixa larga da Via Láctea, que agora não é observada através do filtro da atmosfera, mostra-se bem nítida. Brilhando à luz da Lua, a nave espacial está agora sobre a costa ocidental da Austrália. Atravessa o Equador com rumo ao norte e galga a imensa extensão do Pacífico. Apenas 1 hora decorreu, desde o momento da partida. Cerca de 29 minutos mais tarde, o satélite aproxima-se da costa ocidental do continente americano. Nesta altura, o céu que está à sua frente começa a clarear. Minutos após, as nuvens lá embaixo vão se iluminando e logo a seguir, no lapso de 1 segundo, o sol poderoso surge acima do horizonte. A nave espacial reflete a luz solar como se fosse um clarão deslumbrante. A radiação do sol irrompe então com incrível violência. O continente que se vê lá embaixo apresenta um tom cinzento, pois neste momento ainda é madrugada. As montanhas escuras das cordilheiras do litoral distinguem-se a muito custo entre as camadas do espesso nevoeiro que vem do mar. No entanto, a nave espacial já está brilhando à luz do Sol, a cerca de 200 quilômetros acima da superfície da Terra. A pequena cápsula passa sobre a linha da costa da Califórnia. Daqui a pouco, mais de 3 minutos, estará cruzando o grau 80 do meridiano, completando a sua primeira volta em torno da Terra. O astronauta, evidentemente, representa algo mais que simples carga humana. Durante toda a viagem,
tem se ocupado com inúmeras missões técnicas, desempenhando assim a tarefa que lhe foi destinada no espaço. Esta mesma viagem extraordinária, em volta da Terra, é repetida muitas vezes mais, até um determinado momento previamente estipulado, que já fora verificado e reverificado vezes sem conta, em que se inicia a operação de reentrada na atmosfera. Os foguetes retroativos amortecem uma parte da tremenda velocidade da cápsula, mas esta ainda fica com impulso bastante para descer. O meteoro artificial é observado pelas tripulações dos navios, que o aguardam cá embaixo, e assemelha-se a uma imensa bola de fogo cruzando os céus. Quando o satélite alcançou uma altitude desejada, um pequeno paraquedas, que é a âncora das aeronaves, é aberto, com a finalidade de anular os movimentos oscilatórios da cápsula. A velocidade é finalmente reduzida para uns escassos 7,5 metros por segundo. Com o auxílio do paraquedas principal, que é uma enorme cúpula circular medindo cerca de 20 metros de diâmetro, do tipo dos paraquedas utilizados para descer carga. Logo que a cápsula toca na água, o paraquedas é solto imediatamente com uma pequena explosão, para evitar que o vento faça arrastar a cápsula para longe. Para reduzir o tempo entre o momento da queda na água e a operação final de recuperação, a cápsula está equipada com uma estação de rádio, que dá o alarme, um dispositivo que espalha um corante na água e um projetor que tem uma potência equivalente a 5 milhões de velas. Os satélites artificiais, quer sejam ou não tripulados por homens, não são simples caixinhas douradas, adornos de aparato científico ou brinquedos, nos quais se gastaram os esforços de inesgotáveis talentos, abnegação humana, trabalho e principalmente grande quantidade de dinheiro. Cada satélite, com o seu tripulante humano ou com seus órgãos sensoriais mecânicos que substituem a presença do homem, é um fiel observador dos céus e da terra, um operário que trabalha em vários setores da ciência. Considerando os conhecimentos que pode proporcionar à humanidade, o satélite é um objeto que vale muitas vezes mais que o seu próprio peso em ouro.